É surreal, pessoal. Finalmente parece que a Globo News percebeu, depois de 2 anos inteiros, né? 2 anos e 3 meses aí, passando pano pro velhinho da picanha, né? Pro presidente Lula, passando pano pro Haddad, o conhecido Tachad, né? De repente, não mais que de repente, eles perceberam que o governo Lula, a política econômica do governo Lula é uma tragédia, é um fiasco total. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, mas antes eu queria pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e, se possível, também deixar um comentário, valeu? Então é isso aí, pessoal, vamos ver aqui os vídeos do pessoal. Primeiro, uma entrevista do Haddad aí, tentando jogar a culpa pelo aumento dos juros do Banco Central no Campos Neto, que era o presidente antigo, né? É o presidente que ficou até dezembro, né? Ao invés de jogar a culpa no Galípolo, que é o presidente escolhido pelo Lula para exercer ali a presidência do Banco Central. Vamos dar uma olhada na passada de pano aí do Haddad no Galípolo, né? Dizendo que a culpa é do anterior. Eu penso que esse aumento estava contratado pela última reunião do Copom do ano passado. Você deve acompanhar esse debate. Na última reunião de dezembro, ainda a última sob a presidência do antigo presidente do Banco Central, você contratou, como dizem, 3 aumentos bastante pesados na Selic, na última reunião do ano passado. Isso não é mentira, mas acontece que o Galípolo e a maioria dos técnicos que estavam trabalhando lá no Banco Central, enquanto estava o Campos Neto como presidente, já tinham sido escolhidos pelo Lula. Quem colocou o Galípolo lá foi o Lula. E a decisão não é só do Campos Neto, a decisão são várias pessoas, são em torno de 10 técnicos ali que decidem o que vai ser feito com a política econômica do Banco Central, né, do Brasil. E aí, a maioria das decisões que eles tomaram de aumentar juros foram unânimes, tá? Então já tinha vários caras do Lula lá e as decisões foram unânimes. Então esse papo dele de querer dizer agora que a culpa é do Campos Neto é pura papagaiada. Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que você assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Quer dizer, o novo presidente, com os novos diretores... Pode sim, se tivesse errado, com certeza eles dariam um cavalo de pau. Eles não dão porque sabem que tem que fazer exatamente o que está sendo feito. Eles têm aí uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes. Ah, tá. Você recebeu o país com superávit, né, de 60 bilhões de reais, e aí já logo no primeiro ano vocês chutaram o pau da barraca, já ficaram devendo, fizeram um déficit violento, aí já nem me lembro mais o tamanho do buraco, e então é difícil, né, você receber uma herança superavitária, né, um monte de dinheiro na conta, né, aí você vai lá e no primeiro ano você já destrói tudo. A política é fascinante, né, dependendo da cadeira que você está sentado, o discurso muda completamente. Tá aqui o nosso Mineirinho comentarista, eu não me lembro o nome dele, mas eu chamo ele de Mineirinho por causa da voz dele, né? É aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Vamos ver o comentário dele, descendo a lenha aí. Às vezes dentro do mesmo cenário. O Valdo trouxe alguns pontos bem importantes. O Galípolo está no Banco Central já há 2 anos. Né? Essa decisão que foi feita, referência, essa decisão de dezembro, ele tomou parte dessa decisão, ele é Por unanimidade, hein? Por unanimidade, como eu falei. Signatário dessa decisão, assim como os 4 diretores do Banco Central, que já eram diretores naquela altura, diretores escolhidos pelo presidente Lula. O Banco Central do Brasil, ele tem um mandato. Esse mandato foi dado a ele. Cumpra a meta de inflação. A meta de inflação escolhida pelo Conselho Monetário Nacional, do qual o ministro Haddad faz parte, é de 3% pelo IPCA. Margem de tolerância, 1,5% para cima, 1,5% para baixo. A gente está falando de uma expectativa de inflação para esse ano que está bem acima de 5,5%. É bem simples. Banco Central... Se a expectativa está essa, você imagina como é que vai ser na realidade. Vai ser bem pior. Central, você tem um mandato a cumprir. A inflação está acima da meta. O que pode fazer o Banco Central diante disso? Apertar a política monetária. Se você não gosta dessa política, muda a meta.
não gosta dessa política, diz que o mandato do Banco Central não é esse, não é cumprir a meta de inflação. Agora, não dá um mandato para o Banco Central e depois critica o Banco Central porque ele está cumprindo o mandato que você deu para ele. É sobre isso. E dentro de um contexto onde o governo está claramente pisando no acelerador e pisando no freio ao mesmo tempo. Você tem um Banco Central que está tentando desaquecer a economia para baixar a inflação e você tem um governo que está estimulando a economia para tentar não desaquecer a economia, para tentar manter ali uma determinada popularidade. Do ponto de vista técnico, isso não faz nenhum sentido, mas do ponto de vista político faz. É um governo que está olhando para 2026, não quer que a inflação escape, então o Banco Central faz o trabalho sujo de tentar evitar que a inflação exploda, mas ao mesmo tempo eu não quero que a economia desaqueça demais, porque isso pode ter impacto sobre a minha popularidade. Esse é o contexto no qual a gente está inserido, sabe? Popularidade que já está lá no fundo do poço, né? Já está lá embaixo, já derreteu. Muito pouca popularidade sobrou para o Lula. O que a gente não vê nesse orçamento é justamente... Agora o nosso amigo Gerson Camarote aí também descendo além, agora falando sobre o orçamento do governo, né? Que foi aprovado na Câmara, finalmente aprovaram o orçamento. Mas é aquela coisa, né? O governo sempre dá um jeito de fazer os seus rolos ali para ficar favorável para o governo se promover, né? Pensando sempre nas próximas eleições e principalmente pensando em manipular o Congresso Federal. A questão de uma preocupação maior com as contas públicas. Quando emendas parlamentares, isso virou uma espécie de feudo dentro do orçamento. E aí é um feudo intocável. E agora o Pedro traz uma novidade. Você, além do feudo de 50 bilhões de reais, tem quase 9 bilhões a mais, de forma, uma espécie de burla às emendas de comissão. Então, não deu para crescer porque tinha um limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, então vai dentro do orçamento mesmo do governo, mas na forma para contemplar as demandas parlamentares. Ou seja, você entendeu, né? O STF proibiu que o governo gastasse demais ali com emendas parlamentares, mas o governo deu um jeito de fazer uma mutreta, né? Para incluir as emendas no orçamento do governo ali, sem parecer que estava fazendo ali de uma forma que o STF não queira, né? Então você pegar ali um montante na ordem de quase 60 bilhões de reais para objetivo específico dos parlamentares, isso é um contrassenso. Você fala justamente do próprio discurso do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, que fala da responsabilidade fiscal. Não tem nenhum parlamento do mundo que tem proporcionalmente tanto dinheiro para investimento nas mãos, pulverizado nas mãos de parlamentares. Então, isso, e a proporcionalidade, a magnitude, tanto na proporção como no valor real. Então, de fato, o parlamentar ele precisa ter emendas, e eu até defendo emendas impositivas, mas não nessa dimensão. Emendas impositivas até para não depender do toma lá da cá do governo. A questão é essa, que o governo só consegue aprovar as pautas dele no Congresso através das emendas. Os parlamentares não estão nem aí. O negócio deles é o seguinte: se você pagar, a gente vota a favor. Se você não pagar, a gente vota contra. E a maioria deles é assim, né? O centrão que domina o Congresso é assim. Poucos deputados têm uma ideologia, né? Seguem uma linha de pensamento, né? Pouquíssimos. Mas é para você resolver coisas pontuais. Você chega ali, depois de 4 anos, você tem, em média, parlamentares ali movimentando por base mais de 120 milhões de reais. Por base. Então, alguma coisa está fora da ordem. Veja, para aprovar esse orçamento era para ter sido votado em dezembro. E está sendo votado só agora. Por quê? Porque os parlamentares, a gente falava aqui, o Congresso estava esperando negociação das próprias emendas, estava esperando negociações de cargos, questões que não tinham sido contempladas pela articulação política do Palácio do Planalto. Houve a mudança na articulação política e quando a gente vê tudo votando no mesmo dia, na comissão e no plenário, é porque houve, de fato, um grande acordo com o aval do próprio governo. É impressionante.
Um grande acordo, como aconteceu um grande acordo para eleger o Hugo Mota e o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, né? Já estava tudo definido. Quando eles foram votar lá, já todo mundo já sabia que eles iam ganhar. Era certeza absoluta que eles iam ganhar. Inclusive PT e PL votaram no mesmo candidato. É um absurdo. Porque quando a gente olha para esse orçamento, é inacreditável que alguém tenha coragem de dizer para a gente que falta dinheiro. Não falta dinheiro. O governo batendo recordes e recordes de arrecadação, nunca arrecadou tanto. E aí vem dizer que não tem dinheiro, fica com déficit, né, nas contas públicas. Como pode, né? Não falta dinheiro, é o que ele está falando aí, não falta dinheiro. O que falta é gente que administre o dinheiro de uma forma correta, que faça as coisas que tem que ser feitas, né? Dê prioridades, o que é mais importante, o que é menos importante. Esse governo é uma piada. Nossa Senhora. Né? Não falta dinheiro para determinadas políticas públicas que poderiam ser adotadas. Não falta dinheiro. Ah, porque eu preciso aumentar imposto. Ah, porque não tem espaço no orçamento. Tem espaço. Você não quer fazer espaço porque tem ali uma série de capturas no orçamento que você não quer mexer. Capturas relacionadas a determinados grupos de interesse que estão sendo privilegiados. Ou seja, o Lula privilegia aí um monte de gente, né, que é os amiguinhos do rei, né, os grandes empresários, o pessoal, todos os amigos dele, os Joesleys e Wesleys Batistas da vida aí, os bancos Itaús da vida, são todos privilegiados, né? Mas é o povão mesmo que precisa realmente que o país ande para frente, esse daí fica sempre de lado. Tanto na receita quanto no gasto. Então você não quer mexer. É uma E aí é mais fácil, claro. É mais fácil simplesmente dizer, não tem dinheiro, não quero fazer. Eu penso que Bom, agora terminou aqui os videozinhos, então é isso, pessoal. Vocês veem que a gente tá na mão de uma galerinha aí que não é, vamos dizer assim, que não é muito do bem, não, né? O povo só quer saber de puxar a sardinha pro seu lado, né? Não tem, todo mundo quer levar vantagem, o governo é fraco, não tem apoio do Congresso, né? Nem sabe o que quer da vida do governo. O governo, a única coisa que ele quer é se reeleger novamente para se perpetuar no poder. Eles não têm nenhum projeto para o país, nada, né? 40, acho que é 39 ministérios ou 40, nem sei mais, porque é tanto ministério que a gente até se perde, né? O Lula tinha ficado conhecido, né, como Ali Babá e os 40 ladrões, né? O Lula e os 40 ministros. Então, gente, é isso aí. Vamos ter que esperar até o final de 2026, né? Se é que realmente vai mudar alguma coisa, porque nem isso a gente tem certeza se realmente funciona ou não funciona, né? Que Deus nos proteja até o final de 2026. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço, tudo de bom. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Um grande abraço e tudo de bom!